Pois bem, nós estamos então estudando o 1 Coríntios, né? Então, Paulo escreveu essa carta da cidade de Éfeso, né? No que nós consideramos como terceira viagem missionária de Paulo de Antioquia da Síria. E ele, na verdade, quando Paulo fez seu trabalho em Éfeso, ele fez planos de passar pela Macedônia e pela Caia, fazendo o recolhimento da oferta aos irmãos pobres da Judeia, que os irmãos propuseram há um ano antes, né? E levaria, vamos dizer assim, até Jerusalém. Mas, na verdade, Paulo tinha planos de ir até a Espanha, passando por Roma, né? Passando por Roma. E então mas aí ele ficou sabendo de um monte de problemas ali em Corinto, coisa e tal. Então ele escreveu essa carta aqui, solucionando esses problemas. É uma carta que a mais dura que a gente nota no Novo Testamento, né? Ele só lidando com problemas. Ele até mesmo faz menção da coleta lá no capítulo 16, mas ele vai tratar ainda mais da coleta já na segunda carta, né? Principalmente capítulos 8 e 9. Né? E a mensagem que ele transmite aqui, nessa carta, está no versículos 4 a 9 do capítulo 1, né? Que é uma graça que Deus concedeu aos coríntios, assim como também, eu diria, a todos aqueles que estavam envolvidos na revelação do conhecimento, certo, de Jesus Cristo. Então, os coríntios participavam, através, até mesmo com os dons, provavelmente pela imposição de mão do próprio apóstolo Paulo, para que os irmãos ficassem, vamos dizer assim, irrepreensíveis na volta de Jesus Cristo. No versículo 9, resume, né? Fiel é Deus, pelo qual foi chamado a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa comunhão, né, a comunhão a que fomos chamados por Deus, a comunhão de Jesus Cristo, é uma comunhão fundamentada na revelação do conhecimento de Jesus Cristo, que estava sendo feito. O conhecimento estava, ou seja, a revelação estava sendo feita, certo? O conhecimento estava sendo dado, a meu modo de ver. Eu entendo assim. Basta dizer que hoje em dia nós temos os 27 livros, certo? 27 livros que já nos dão toda essa revelação, na qual os coríntios estavam envolvidos, porque naquela época não tínhamos ainda toda a revelação, né? Agora temos. Então, Paulo lida com vários problemas, né? O primeiro problema é divisão, certo? O segundo problema é que um irmão passou a possuir a esposa do pai dele, certo? Terceiro problema tem a ver com litígio entre dois irmãos, né? Entre irmãos, litígio, ou seja, quando havia um problema, uma disputa entre irmãos, levavam a um tribunal incrédulo, um tribunal fora da comunhão. Então, não há pelo menos um sábio entre vós para solucionar isso. E, então, primeiro é divisão, segundo o irmão passou a possuir a esposa do pai dele, terceiro é o litígio, o quarto é sensualidade, ou seja, a prostituição, né, que aquelas prostitutas religiosas que tínhamos lá em Corinto. Agora, no capítulo 7,
o capítulo 7 é um pouquinho diferente, e não é, né? Porque Paulo está também solucionando um problema, certo? Mas esse problema é um pouco diferente, a meu modo de ver, dos outros problemas, um pouquinho diferente. E a razão que eu digo que é um pouquinho diferente é porque no versículo 1 diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. Então, o problema aqui é exatamente o que é que eles escreveram a Paulo. Entendeu? Nós não sabemos o que é que eles escreveram a Paulo. Mas nós sabemos a resposta que Paulo deu. É bom que o homem não toque mulher. Bem, se o homem não toca em mulher, aí complica, né? E se ele é casado? Não toca em mulher. E se ele é solteiro? Não case. E se ela é solteira? Ué, não case, porque se você casar, tem um homem que vai tocar em você. E se você é viúva? Não case. Certo? E se você largar do seu marido? Não case. Vamos dizer assim. É um problema. Esse capítulo é muito problemático, porque nós não sabemos o que é que eles escreveram. A meu modo de ver, eles escreveram a respeito de algum problema na cidade que se agravava em relação sexual, ok? Se agravava. A meu modo de ver, né? Pode ser doença venérea muito, o tal de AIDS, certo? Pode ser alguma coisa, certo? Que, na verdade, nós não sabemos isso, certo? Aqui tem um comentário que diz assim: a primeira dessas perguntas tinha a ver com o casamento, uma área problemática, devido à corrupção moral da cultura que tolerava a fornicação, o adultério, a homossexualidade, a poligamia e o concubinato. Aqui também fala assim: alguns tinham a noção de que, por causa de todo o pecado sexual e confusão conjugal, seria melhor ficar solteiro e ainda mais espiritual, ser celibatário. Isso pode levar alguns falsos religiosos a defender o divórcio para que a pessoa voltasse a ser solteira. Esses versículos elevam o estado de solteiro conquanto a pessoa seja celibatária, mas de modo algum eles ensinam que o casamento seja errado ou inferior. É o comentário aqui. Porque, na verdade, não se sabe. Então, se você, a meu modo de ver, se você vai quase que ver que Paulo é bastante a favor de não casamento aqui no capítulo 7, né? Mas nós sabemos que foi Deus quem estabeleceu o casamento. Paulo fala muito sobre o casamento lá em Efésios, que é comparado com Cristo e a igreja. Então, o ponto é que tinha um problema ali, certo? Que nós não sabemos muito bem qual que é, mesmo embora tenha uma boa noção, né? Tem a ver com problema essa parte aí de
fornicação, de parte sexual, né? Então, seria melhor não casar, mas e aí? Mas não casa e o problema continua, vamos dizer assim. Mas diz assim no versículo 1: quanto a que me escrevesse, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, é melhor que não. Mas, se você não, vamos dizer assim, não pode ficar sem relação sexual, então que case. Então, cada um tem o seu próprio marido, a mulher tem o seu próprio marido e o homem tem a sua própria esposa, né? Versículo 3: o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido, que, na verdade, tem a ver com a parte sexual, né? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, é como se fosse assim, olha, é melhor não casar por causa do problema, mas casando, cada um dê ao outro a devida benevolência, vamos dizer assim, né? Sexual. Versículo 6. Isso vos digo como concessão e não por mandamento. Isso aí de, a meu modo de ver, e não vos primeis uns aos outros, salvo talvez por mútuo concedimento por algum tempo, para vos dedicar à oração, e novamente vos juntares para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isso vos digo como concessão, não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Mas como é que Paulo era? Solteiro. Solteiro. Muita gente acha que Paulo era viúvo, mas, independente disso, ele não era casado. Viúvo ou solteiro, né? Ele não tinha uma esposa. O ponto é que ele não tinha uma esposa. Então, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Não é todo mundo que pode ser solteiro como eu sou, Paulo está dizendo. Então, que case, né? E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem do estado em que também eu vivo. Solteiro, viúvo, ou seja, sem esposa. Melhor. Seria bom. Por quê? Provavelmente, o problema existente se agravaria no casamento. Se agravaria no casamento. Será que é doença sexual transmitível, né? Não sei. Mas está falando melhor ficar como eu. Versículo 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Tem uma expressão aí no Brasil interessante que diz assim, um provérbio popular: se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Então, olha, é melhor ficar solteiro. Mas se você não puder, é caso. Você vai ter problema. Você vai ter problema. Então, ficar solteiro você não pode, você tem problema porque você fica abrasado. Então, case. Mas aí você vai ter problema porque você casou.
certo? Então, mas novamente, a meu modo de ver, era um problema que existia lá que nós não sabemos qual que é. Quanto ao que me escrevestes, que nós não sabemos o que eles escreveram. Mas a gente tem uma boa ideia que tem a ver com casamento. Porque o capítulo inteiro é sobre casamento. Ficar solteiro. E ele vai falar um pouquinho mais sobre o problema aqui. Não vai falar bem qual é, mas vai falar que há problema. Versículo 10. Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Certo? Não, não se separe, não. Ah, meu marido não sei o quê, ou ele tem esse problema aí que nós escrevemos. Ó, seja lá o que for, não se separe do seu marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Ou se você se separou do seu marido por causa do problema, certo? E você casar, ué, você trocou 6 por meia dúzia? O problema continua? Não, não. Então, volte ao seu marido, para começar, certo? Volte ao seu marido. Não se separe. Mas, se você se separar, não se case ou volte com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher, certo? Não era para ter casado, mas casou, certo? Tem que ficar aí com o problema. E o problema não quer dizer... Eu não digo com isso que o problema é o casamento. O problema é aquilo que viria com o casamento, que é esse problema que nós não sabemos bem o que é. Certo? Não era para ter casado, vamos dizer assim. O solteiro não é para casar, mas já que não aguenta, casa. Mas aí tem o problema, não é para se separar, não. Se separar, volte. Não é para casar com o outro, não. Certo? Ao mais digo eu, versículo 12, não o Senhor, ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Mas olha bem, o problema é como se fosse assim. Não é que um irmão casou com uma incrédula ou a irmã casou com um incrédulo. Eu creio que não é esse. É o seguinte, os dois eram incrédulos casados, e um se converteu. O outro não. O outro... ele não se converte, vou mandar ele embora. Não, não. Ela não se converte, mandar ela embora. Não. Agora, se um incrédulo ou a incrédula consentir em ficar, certo? Não deixe. Então, está dizendo aí, se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não a abandone. Se a mulher tem marido, e a mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Isso porque ele consentiu. A incrédula consentiu em viver naquele contexto cristão. O incrédulo, marido incrédulo, consentiu em viver naquele contexto cristão. Entendeu?
Então, ele vai ser santificado no sentido de que ele vai viver naquele contexto cristão, mesmo embora não seja cristão, não seja batizado. De outra sorte, ainda versículo 14, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher, certo? Tem um comentário aqui que diz assim, o cristão não precisa se separar de um incrédulo por temer que o seu cônjuge incrédulo possa mudar seus filhos, macular seus filhos. Deus promete o contrário. Eles seriam impuros se ambos os pais fossem incrédulos. Mas a presença de um dos pais, crente, expõe os filhos às bênçãos e traz a eles a proteção. A presença de apenas um pai ou mãe cristão protegerá seus filhos dos danos espirituais indevidos e eles receberão muitas bênçãos e, com frequência, entre essas está incluída a salvação. Então, mas note bem, é uma situação em que, novamente, não é hoje em dia. Olha, esse capítulo, a meu modo de ver, não se aplica a nós, entendeu? A meu modo de ver, não se aplica. Porque há um problema lá de Corinto, certo? É um problema lá de Corinto. A mesma coisa, nós vamos ficar no capítulo 11, que fala o negócio de véu. Esse problema não é nosso, é o problema lá de Corinto. Nós, nas igrejas, não temos esse costume. Então, esse problema aqui é um problema, certo? De Corinto. A meu modo de ver, não se aplica a nós. Em outras palavras, hoje em dia, o cristão deve casar com uma cristã. A cristã deve casar com um cristão. Ou se casa com um não cristão, e o cristão e o não cristão não quer viver num contexto cristão, eu vou largar dele porque a Bíblia fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Não fala aí. A meu modo de ver, não fala aí. Fala o seguinte, no caso de os dois não serem cristãos e depois um se converter, aí sim, entendeu? E mesmo assim isso é meio problemático, né? Porque naquela época quem não era cristão era pagão, certo? Bem, meio complicado isso tudo, mas como eu falei, eu creio que não tem muita aplicação para nós, certo? Por exemplo, diz ali no versículo, deixa eu ver aqui onde é que eu estou aqui, versículo... como eu mencionei aqui, deixa eu ver aqui, versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que reconcilie com seu marido. Certo? Eu entendo que tem muito a ver com o problema que nós não sabemos qual que é. Certo? Não há dúvida que o cristão não é para se separar da esposa, nem a cristã do esposo. Certo? Mas por isso que diz aí que se reconcilie com seu marido. Não adianta você sair de um buraco e entrar no outro. Nesse caso aqui, o buraco aqui que eu digo não é o casamento. O buraco aqui que eu digo era o problema da época que estava presente no casamento. Tanto faz você estar casado com um como casado com outro, o problema é o mesmo.
o problema vai acontecer naquela época. Então eu acho, eu tenho muita dificuldade em achar que 1 Coríntios capítulo 7 se aplica a nós, né? Porque quanto ao que me escrevestes, e nós não sabemos exatamente o que é, para começar. Enio, Oi. eu tenho a minha situação com a minha esposa se enquadra no inciso, né, lei, no versículo 17 e 20. Bem, ainda não chegamos lá, né? Que tu falaste que todo esse capítulo não se enquadra hoje. Então, eu tenho a minha situação se enquadra nos versículos 17 e 20. Espera aí, deixa eu chegar lá, que não chegamos Está lá dentro ainda. do capítulo. Espera aí. Não chegamos lá ainda, espera aí. Nós estamos... Ok, vamos ler o 17 agora. Então, lê do 17 ao 24 para a gente comentar. Lê aí. Tá. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também não é, nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, semelhante àquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Ele está aqui. Sim. Aí termina. Tá. Versículo 24. Eu vou explicar meu caso. Eu sei que muitos têm posições contrárias de irmãos, correntes contrárias. Eu, Giovanni, estou há 33 anos casado com a minha esposa. Desses 33 anos com a minha esposa, nós dois estamos há 2 anos no caminho de Cristo. Ou seja, nós nascemos para Cristo casados. Só que eu tive um casamento lá nos meus 18 anos de 6 meses, legalmente. Se eu for seguir com alguma corrente, não, tu não pode estar casado com a Marli, porque tu teve uma primeira esposa. Tu tem que se separar da Marli. Depende de qual Marli também, né? Hã? Depende. Tá. Tá certo, tá certo. Marli Barros, Marli Barros. Então, tem uma corrente que entende, não, João, tu tem que se separar da Marli Barros e viver solteiro pro resto da vida. E aqui o Paulo tá explicando, não, a condição que tu, Giovanni e Marli, chegaram até Deus eram casados. Foi essa a condição. Então, permanece na condição que tu chegou a Deus. Tu foi chamado por Deus. Agora, tem aquela corrente que deveria me separar, me desfazer essa família de 33 anos. No caso, era 31, 2 anos só de batismo. 31 anos. Tentar resgatar o primeiro casamento de 31 anos atrás, se não conseguir, porque não vai conseguir, não há mais amor, né? É viver solteiro, eu solteiro, mas e a Marli, que não foi casada, que conheceu a Cristo comigo, nos batizamos juntos, ela também deveria seguir solteira, então é uma confusão, por isso que eu vou responder para Cristo lá no dia do juízo, mas eu uso esse capítulo para o meu casamento, irmão Enio. Sim. Sim, eu creio que você falou tudo, você sabe das várias correntes, coisa e tal, e tem a corrente radical nessa área aí é nova, a corrente não tinha anos atrás, essa corrente radical, ela é nova, é nos últimos, eu diria nos últimos aí talvez 20 anos, vamos dizer assim, certo? Eu lembro na época que eu era pregador, o consenso de todos, praticamente,
é o que você acabou de falar aí, que casou, está casado, se tornou cristão, tudo passou, todos os erros estão perdoados, agora uma nova vida, coisa e tal. Então, é, é interessante isso, né? Porque e Paulo, aqui, como eu falei, muito disso aqui é problemático, né? Porque tem a ver com a situação lá, mas essa parte aqui, certo? Eu creio que se aplica a nós, porque na verdade vai além do problema da época. Por exemplo, de Corinto, circuncisão. Incircuncisão não tem necessariamente a ver com Corinto, tem a ver com a lei de Moisés, até mesmo antes da lei de Moisés. Tem a ver até com Abraão, certo? Essa ideia de ser escravo, certo? Escravo também não era uma questão de Corinto, era uma questão mundial. Então, muito disso aqui, certo? Agora, ele está falando isso aqui para justificar, meu modo de ver, a situação lá. A situação lá. Inclusive a situação imediata de os dois foram chamados, vamos dizer assim, foi chamado, um casal não cristão. Um foi chamado e aceitou. O outro não. Mas ele rejeitou no estado em que ele estava, de casado. Aquele que aceitou no estado que ele estava casado. Então, ele é casado, era casado com, vamos dizer, o homem que se tornou cristão, que não era cristão, tinha uma esposa não cristã, ele foi chamado casado com a incrédula. E ele se converteu. Então vou largar da incrédula. Não, você foi chamado casado com essa mulher aí. Se ela quiser ir embora, é outro caso. Mas não você. Você não vai embora. Ela consente em ficar com você, você foi chamado assim. Certo? Então, nós fomos chamados, como você falou, foi chamado de um jeito, né? Permanece desse jeito. Senão, o que vai acontecer? Não é só uma questão de não amo mais aquela mulher de 33 anos lá atrás, não é esse o problema. O problema é que você foi chamado, né, vamos dizer assim, no seu raciocínio, você foi chamado, certo? Nesse seu segundo casamento, certo? Então, nesse raciocínio que você está fazendo. Então, você permaneceria, você foi chamado casado com Mali. Então, você permanece casado com Mali. Nesse raciocínio que nós estamos fazendo aqui, que você está fazendo. Então, mas como eu falei, nós sabemos muito bem que nós podemos ficar falando aqui até a volta de Jesus e esse problema não vai se chegar a um consenso, porque olha só, qualquer um assunto que você pegar na igreja, qualquer um assunto, você não vai ter 100% de acordo. Qualquer um assunto. Qualquer um assunto. Eu sei de um presbítero, eu não sei se ele mudou ou não. Ele não era presbítero naquela época. Não sei, agora ele não sei se ele mudou ou não. Que não acreditava na presença do Espírito Santo na vida do cristão. Entendeu? Da pessoa do Espírito Santo. Então, você vê, qualquer assunto que você pegar, batismo, casamento, igreja, reino,
Até mesmo igreja, tem gente que diz que reino e igreja é a mesma coisa, outros dizem que não é a mesma coisa. Então, então esse raciocínio, né, esse raciocínio que você fez aí, você está se encaixando aqui no 17 ao 24. 17 ao 24, entendeu? E o raciocínio seu aí encaixa. Agora, tem gente que vai dizer que não, você tem que ficar solteiro por resto da vida, você sabe disso. Olha, eu acho que cada um deve viver de acordo com o entendimento dele. De acordo com o entendimento dele, entendeu? E você, então, entendeu assim, né? Mas... E tem mais, tem um problema sério aí que nesse capítulo aí que nós não temos nenhum conhecimento. Mas você explicou, está explicado o que você falou aí. 17 ao 24, você falou que se aplica, você se encaixa aí, né? Você se justificou, é isso aí. Não sou eu que vou falar para você que você está errado, né? E como eu falei, esse entendimento seu é o mais aceito. É o mais aceito. Entendeu? É o mais aceito. E que, na verdade, era. Olha, eu sou pregador há muito tempo, há mais de 50 anos. Eu lembro quando eu comecei a pregar, eu não lembro de jeito nenhum e ninguém falar de que tinha que abandonar. Nunca. Isso é nos últimos 20 anos, principalmente aí no Brasil, viu? Aqui eu não escuto muito disso aqui, não. Estados Unidos. Não escuto. Aí no Brasil é que isso aí virou um problema sério, essa interpretação. Mas aqui não se fala sobre isso. Aqui nos Estados Unidos. Entendeu? Bem, muito bem. Versículo 25. Com respeito às virgens, agora Paulo está falando sobre casamento. Agora, as virgens são aquelas que não são casadas, mas estão querendo casar, né? Vamos dizer assim. Não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião. Está vendo? Ô, Paulo, por que você está dando a sua opinião? Eu estou dando opinião baseado no quê? Por que Paulo está dando a opinião dele? Baseado na pergunta dos coríntios. Não. Porque ele era virgem. Experiência própria. Não. Eu creio que a primeira pergunta, a resposta foi mais correta. Por que Paulo está dando a opinião dele? Baseado no quê? No que os coríntios escreveram a ele. Quem é que falou que é na pergunta? Quem falou isso? É o Reginaldo. Eu acho que eu troquei as palavras. Exatamente. Isso que eu ia falar para você. A minha intenção era essa, Enio. Não, é isso que eu ia falar para você. Eu falei, olha, você trocou as palavras aí, porque, na verdade, não, pode até ter sido pergunta, mas está escrito quanto ao que me escreveste, que é o que você quis dizer. É isso que você quis dizer. Exatamente. Você estava certo. Você estava certo. Ok, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tenho recebido do Senhor, a misericórdia de ser fiel. Então, ele achava que ele estava dando uma opinião, uma opinião bem sólida, entendeu? Uma opinião bem sólida. Considero por causa da angustiosa situação presente. Está vendo? Tinha uma angustiosa situação presente lá. E essa angustiosa situação presente se agravava com o casamento, a meu modo de ver. Então, por isso é que é preferível que as virgens fiquem solteiras.
Porque o problema vai ser menor, menos grave. Então, considere, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como ele está. Assim como está. Estás casado? Não procure separar-te. Está livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se havias se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu quisera poupar-vos. Quem é que sofreria angústia na carne? O que parece ser o entendimento aqui? Os que casarem. Os que casarem. Sim, eu entendo que é os que casarem. Eu entendo que é os que casarem. É como se fosse uma angústia maior, a meu modo de ver. É como se... Enio, as mulheres aqui tapem os ouvidos. Será que Paulo não quer nos aliviar da pressão que é da mulher em casa em cima de nós? A mulher o quê? Da pressão da mulher em cima do marido? Paulo querendo nos ajudar aqui, será? Ninguém sorriu, ninguém sorriu. Só para descontrair. Eu sorri, entendi. Ok. Então, me parece, olha, como falei, esse capítulo aqui é um capítulo que a gente está supondo um monte de coisa, porque a gente não sabe o que eles escreveram. Mas me parece que naquela época ali, se você se casa, tinha uma angustiosa situação presente. E era para todo mundo, angustiosa. Mas me parece que seria mais angustiosa se a pessoa casasse. Olha só, eu estava conversando com um amigo aqui, um amigo que a gente tem aqui, o meu melhor amigo aqui, nós estávamos tomando café e conversando sobre isso. A gente vai ficando velho, mais velho, né? Porque todo mundo fica velho. Todo mundo fica mais velho. Só que tem alguns que ficam muito mais velhos ainda, certo? Porque a outra opção não é boa. Ou você fica mais velho, ou a outra opção não é nada boa. Qual é a outra opção de você não ficar mais velho? A morte? A morte, exatamente. Então, eu prefiro ficar mais velho. Isso para todo mundo, até para alguém que tem 10 anos de idade. Quando ele completa 11, ele não ficou mais velho? Qual é a outra opção? É a morte. Então, todos nós ficamos mais velhos. Só que eu e esse irmão estávamos conversando, só que nós somos bem mais velhos. Certo? Ele é mais velho que eu. E estava falando, olha, meu irmão, interessante, porque a gente pensava que a gente ficando mais velho, os problemas vão diminuir. Eu tenho novidade para você, se você não sabe, que os problemas vão aumentando. Enio, eu acho que a resposta para a tua pergunta está lá no versículo 32 em diante. Ok. Ok. Exatamente. Vamos chegar lá. Então, eu falei, puxa vida, rapaz, podia ficar bem, ele vai ficar mais velho, devia ficar bem mais pacato, as coisas mais calmas. Mas, meu amigo, olha, parece que a gente vai ficando mais capacitado para guerrear e a guerra aumenta. Entendeu? A guerra aumenta. Então, o que é bom, né? Porque a gente está capacitado a guerrear, né? Imagine um de 10, 11, 15 anos ter a mesma luta que um de 70 anos. Não aguenta, não tem como. Não tem como. Então, vamos lá. Então, versículo 28. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu quisera poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados, sejam como se o não fossem,
mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Olha, uma outra possível interpretação tendo a ver com essa angustiosa situação presente, tem aqueles que acham que é a perseguição. A perseguição. E na perseguição, pelo Império Romano, podia roubar o que você tinha, os soldados podiam roubar, podiam matar você, matar. Agora, imagine só, você é solteiro, certo? Você, vamos dizer assim, fica fácil de você se esconder, vamos dizer assim, ou fugir, ou se você morrer, você não está preocupado com a sua esposa. Imagine só, você tem uma esposa grávida de 8 meses, tem um filho de 3 anos de idade, e a perseguição apertando você. Olha só, olha como a situação, a sua situação pioraria se você fosse solteiro, em relação com você sendo solteiro. Entendeu? Então, tem gente, ou mesmo seja na qual for a situação angustiosa presente aqui, ela se agravaria, é como se fosse assim, ela se aumentaria na sua vida se você fosse casado e tendo família. Eu acho que é isso que Paulo está dizendo, certo? Porque você não vê Paulo dando essas instruções a nenhuma outra igreja. A nenhuma outra igreja. Você não vê nenhum apóstolo dando instruções assim a nenhuma outra igreja. Entendeu? Então, provavelmente, tem a ver aqui com esse problema, a presente situação, angustiosa situação presente. Entendeu? Como Giovanni falou, no versículo 32, provavelmente, vamos dizer assim, é um resumo do que eu falei, do que ele diz. O que realmente eu quero que sejais livres de preocupações. Bem, livre de preocupações, eu acho que ninguém é livre de preocupações. Eu creio que você sendo casado, você tem preocupações maiores e mais preocupações, entendeu? A gente tem que se preocupar com a esposa, com o esposo, com os filhos, doença, ainda mais, imagine só, por exemplo, agora, com o vírus, né? Uma angustiosa situação presente, o vírus. Se você é solteiro, você quase não se preocupa, porque eu não vou sair, vou ficar em casa, vou tomar minha vacina, certo? Vou me proteger, vou usar máscara. Eu sei onde eu vou, onde eu não vou. Não vou em situação de multidão, vamos dizer assim. Ou se eu for, vou manter distância, ou primeiro vou ser vacinado. Então, você tem suas preocupações, mas são poucas. Agora, imagine você casado com 5 filhos. E um filho está na universidade, outros filhos estão lá no colegial, a sua esposa sai para fazer compra, não sei o quê. A sua preocupação, ela aumenta grandemente. Você fica preocupado com sua família. Não só isso, certo? E o trabalho? E a preocupação de não perder emprego?
Entendeu? Então, se você é solteiro, meu amigo, você é mandado embora, você não morre de fome, não. Certo? Não tem problema. Paulo era solteiro, ele fazia tendas, ganhava ali o suficiente para ele, vamos dizer assim. Ele recebia de irmãos também, mas o que ele ganhava dava para ele e para ajudar outros, como ele disse lá aos presbíteros de Éfeso. Mas se você tem uma esposa e 10 filhos, vou te contar. Quantos filhos você tem, Giovanni? Filho? Tenho dois. Dois. Então, você vê, se o solteiro, ele se preocupa só com ele, vamos dizer assim. Preocupação direta. Mas se é casado e tem 5 filhos, ele tem que se preocupar com a esposa e cada um dos filhos. Então, as preocupações dele aumentaram 6 vezes. Ou são agora 5 vezes mais 5 preocupações, mais 6, uma esposa e 5 filhos, mais 6 preocupações. São 7. Sozinha, uma só. Casado e com 5 filhos, são 7 preocupações. Mas imagine só numa situação problemática, como agora o vírus. Rapaz. Cada vez que um filho sai, você usou máscara, né? Você teve contato, olha, fiquei sabendo que você teve contato com fulano, a mãe dele está com vírus. Rapaz, vou te contar, dá para preocupar, entendeu? Ser sozinho é outra história. Então, eu entendo que a presente situação angustiosa lá, se a pessoa fosse solteira, meu amigo, aí o que ela faria? Ela ia só se preocupar com as coisas do Senhor. É claro, né? Ela ia só cuidar das coisas do Senhor. Mas tendo família, meu amigo, aí já complica. Então, olha só o versículo 32. Quem quer ler para nós aí até o 38, por favor? Minha voz está um pouquinho rouca. Hoje eu já dei muitas aulas hoje. Eu posso ler. Lê aí alguém. Quem que falou aí? É o Reginaldo que falou aqui. Não, se ninguém lesse, eu leria, mas eu já li. Pode ler, irmão. Então tá. Obrigado, Giovanni. 32 ao 38, né? Sim, por favor. Gostaria de vê-los livre de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, e como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre a sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Ok, a minha versão aqui não é bem assim. Aí você está lendo que o noivo com a virgem. Aqui se refere ao pai da virgem. Ao pai da virgem, ok? Que se o pai da virgem não dá a virgem em casamento, faz bem. Se dá, também faz bem, mas melhor seria se não desse. Seria o 36 no caso, Enio? Hã? Seria o versículo 36 no caso? Do 36 ao 38.
Está falando do pai da Virgem, não do noivo da Virgem. Que versão é essa que você tem aí? É a NVI. Nossa, eu nunca tinha visto isso que se refere ao noivo da Virgem. Aqui, sempre eu notei que se refere ao pai da Virgem, né? Mas não tem problema, é a Virgem casando ou não casando. Né? Então, eu acho que o 36, talvez o 36 está se referindo a isso, porque fala, se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da Virgem, talvez está se referindo ao pai mesmo, né? O pai da Virgem, né? Mas até o 38 fica falando do pai. Ali no versículo, por exemplo, deixa eu ver aqui. 36 ou 37. Não, a NVI fala do noivo, aqui, ó. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da Virgem, de quem está noivo, ou seja, o noivo, eu estou noivo da Virgem, que ela está passando a idade, então a minha noiva, Virgem, eu tô achando que eu estou agindo indevido com ela, demorando o casamento para me casar, achando que deve casar por isso, porque ela está passando a idade, está ficando velha, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Se eu casar, não peca. Casem-se. Contudo, o homem, o noivo, que decidiu firmemente em seu coração que não sente obrigado com a noiva, mas tem controle de sua própria vontade, ou seja, vontade sexual de decisão, e decidiu não se casar-se com a virgem, também faz bem. Assim, aquele noivo que casa com a virgem faz bem, mas aquele que não casa faz melhor, porque ele vai se livrar de uma preocupação, das preocupações do casamento. Isso que aqui na passagem nem fala dos filhos, como tu falaste, bem, muito bem, né? Aqui a RA fala, na verdade, diz, por exemplo, no versículo 37, diz assim: todavia o que está firme em seu coração não tem necessidade, mas domina o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. Então, aqui, na verdade, essa virgem aqui está se referindo ao pai da virgem, mas eu não sei, a virgem está comprometida a casar com o noivo lá, e o noivo, depois de muito tempo, desiste da noiva. Rapaz, ela fala, peraí, hoje em dia, eu já sei de caso no Brasil que houve processo por causa disso, né? O cara demorou para casar e depois ela ficou meio idosa, não achava mais quem casasse com ela, processou o noivo que largou dela, né? Já ouviram falar disso? Não? Não é estranho. Alguém ouviu? Talvez aí na sua versão, né, por conta do contexto, talvez por conta da cultura da época, né, em que os pais forçavam as filhas a se casarem também, né? Sim. Seria esse caso aí. O pai tinha domínio sobre a filha, né? A autoridade, ela estava sujeita ao pai. Sujeita ao pai, né? Wayne, eu estou usando aqui a Bíblia de Jerusalém. Aqui diz o seguinte: a sua vírgula. Está afirmando aqui. Aí, quando eu vou para o versículo 37, no seu íntimo decidiu conservar a sua virgem, este procede bem. Versículo 38. Portanto, procede bem aquele que casa a sua virgem. Aquele que não a casa, procede melhor ainda. Sim. Então aqui na RA fala, o versículo 38, assim quem casa a sua filha virgem. Então, é o pai, né? Bem, não faz diferença. O ponto é a virgem casar ou não casar. Mas, como eu falei, é interessante isso, né? Porque, na verdade, é o tal negócio, as preocupações aumentariam no casamento. Agora, eu não creio que Paulo está se referindo isso de uma maneira geral. Eu creio que tem a ver com o que eles escreveram. Porque se formos aceitar o conselho de Paulo aqui, então ninguém vai casar. Parece que Paulo está sendo contrário ao casamento, mas nós sabemos que em outros lugares ele é muito a favor. Inclusive,
né? Foi Deus quem instituiu o casamento lá no início, etc. Mas, novamente, a meu modo de ver, é um problema aqui que nós não sabemos. Agora, no 39, diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Aí, ó, ele também é a favor da viúva não casar. É a favor da viúva não casar. Ó, enquanto está casada, enquanto o marido vive, certo? Você está ligada a ele. Certo? Agora, ele morrendo, você está desligado. Está livre para casar com quem quiser. Certo? Mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, de acordo com a opinião dele, segundo a minha opinião. E penso que tenho eu também o Espírito de Deus. Ou seja, a minha opinião é uma boa opinião. Eu entendo o que Paulo está dizendo. A minha opinião é uma boa opinião. E ele Entendeu? reforça nele, lá em 2 Timóteo 5:11, essa opinião quanto às viúvas. É. Sim. Quer que eu leia aqui? Lê aí. Não inclua nesta lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superarem a sua dedicação a Cristo, se elas permanecerem solteiras, no caso, vão querer se casar. Então, Paulo aqui orientou a Timóteo a incluir somente as viúvas que não tinham, que iam ficar solteiras na lista para serem sustentadas pela igreja. As mais novas, que estavam na flor da idade ainda, ele aconselha, olha, vocês casem porque vocês não vão conseguir servir a Deus e ao marido ao mesmo tempo. A igreja, no caso. Exatamente. E você vê lá, ele fala lá no capítulo, deixa eu ver aqui, ele fala... deixa eu ver aqui... versículo 14 do 1 Timóteo, ele fala assim: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e assim por diante. Então, Paulo não é contra o casamento. Inclusive, lá, ele fala que as viúvas mais novas se casem. Certo? Aqui ele fala, olha, ficou viúva, não case não. Nova ou não nova. Nova ou não nova. Não case não. Minha opinião. Mas se casar, certo? Não tá errado. Mas será bem mais feliz se permanecer viúva. Será mais feliz. Então, quer dizer que o problema que existia lá causava alguma infelicidade ao casado. Seria mais feliz solteiro. A viúva seria mais feliz solteira do que casada. A viúva. Eu acharia que exatamente é um problema que tinha lá, né, que se agravava. E lá em 1 Timóteo já fala, ó, eu quero que as viúvas mais novas se casem. Se casem. Né? Bem, independente disso tudo, o ponto aqui é que nós somos chamados por Deus à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, certo? Mediante um conhecimento, a revelação do conhecimento, correto? Lá no capítulo 1. Então, Paulo está dando aqui um conhecimento tendo a ver com casamento na situação lá em Corinto, que nós não sabemos qual que é. Mas, independente disso, ele fala, olha, se puder ficar solteiro, fique. Se achar que tem que casar, case. Certo? Case. Mas, mesmo assim, certo? Não quer dizer que peca.
não quer dizer que peca. E nós sabemos, por exemplo, lá em outros lugares, como Efésios capítulo 5, certo? Que o casado deve obedecer às instruções do conhecimento de Jesus Cristo, tendo a ver com a vida casada. E ele continua na comunhão. Não é porque casou que sai da comunhão de Cristo. A comunhão não está em casar e não casar. A comunhão está em obedecermos o conhecimento, a revelação do conhecimento de Jesus Cristo. Aí que está a comunhão de Jesus Cristo, a que Deus nos chamou, certo? Agora, em Corinto, parece que seria bem mais fácil, bem mais feliz, bem mais apropriado, talvez, essa comunhão, certo? Sendo solteiro. Mas a comunhão continua tanto a pessoa sendo solteira ou casada. Não é porque casou, saiu da comunhão de Cristo, a que Deus nos chamou. Não. Não, de acordo com o Efésios capítulo 5, meu amigo Paulo compara o casamento, o relacionamento esposo-esposa, com o relacionamento Cristo-igreja, certo? Então, não tem nada a ver com excomunhão porque casou, ou comunhão porque ficou solteiro. Não. Mas Paulo está dizendo, ele está dando, no que eles escreveram, olha, é melhor o homem não tocar a mulher. É melhor o homem não tocar em mulher. Certo? É melhor, diz aí no versículo 1. Quanto ao que me escrevesse, capítulo 7, versículo 1. É bom que o homem não toque em mulher. É melhor. É melhor. Não quer dizer que se toca, ela pecou. Enio, essa aula de hoje está maravilhosa, como todas as aulas estão, mas essa, para mim, abriu um entendimento grande no seguinte sentido, que Paulo deixa bem claro aqui. Ele fala que não é mandamento de Deus, é a opinião dele, pela experiência dele, expertise dele e tudo mais. E nós aqui que somos casados, a gente sabe como é que é de solteiro e de casado. Paulo está dizendo, homem e mulher, se vocês conseguirem ter domínio próprio sobre o corpo, o apetite sexual, para viver para Cristo, vocês vão ter menos problemas do que viver em casamento, porque em casamento os problemas são dobrados, são com casamento, as questões de Deus são divididas com a mulher e com o marido. Mas se não para Deus, mesmo vivendo para Deus, como casado. Então, mesmo para Deus, os problemas é mais difícil o caminho em Cristo sendo casado, Paulo está dizendo, do que solteiro. Porque casado, tu vai ter outras preocupações maiores que o solteiro não tem. Sim. E tudo indica, e parece que havia uma situação lá que agravava tudo isso. No começo, antes de falar das virgens aqui do casamento, eu acho que tinha muitos casamentos e recasamentos, eu acho. Tanto que ele falou, o pessoal, para por aí. Na situação em que vocês se batizaram. Bom, se batizaram nessa situação, diz que não, para por aí, chega de estar trocando de mulher, marido, chega, agora vocês, dali para frente, o passado está perdoado, mas segue assim. Agora, se o esposo ou a mulher não querem seguir no caminho, tu chegou até o batismo casado com ela ou com ele, tu vai morrer sozinho o resto da vida. A azar é dela, mano. Ela que vai embora. Tu não vai deixar dela. Mas se ela quiser ir embora, vai tentar segurar o casamento. Mas se ela quiser ir embora, paciência. Agora, o teu objetivo é o caminho, é a salvação, né? E tem muitas trocas. E tem gente, viu, Giovanni, que acha que se a incrédula for embora, que o homem está livre para casar de novo. Entendeu? Até que ele fecha o final do capítulo 7, deixando isso bem claro, né? Um princípio bem interessante, né, Enio? Casar no Senhor, né? É isso? Ou ficar... Não, tipo assim, por exemplo, quando ele diz que só há desvinculação com a morte, lá no caso, né? Quando ele trabalha esse ponto lá no final, para quem já tem esse entendimento, um ponto que tu colocaste. Sim.
Agora, baseado no que Giovanni falou também sobre a situação pecaminosa lá de Corinto, olha só, Giovanni, vamos supor, o Giovanni está aí ou foi embora? Estou tá aí, aqui, Enio. estou aqui ouvindo. Ok. Vamos supor, olha só. Olha, Paulo, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu não consigo me dominar, certo? E então é o seguinte, mas eu quero trabalhar para Cristo. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, você se importa se eu passasse aí um final de semana, de vez em quando passasse um final de semana com as prostitutas religiosas? Aí eu não precisaria casar. Aí eu não precisaria casar. Porque tem as prostituições. Lembra a prostituição? Sim, Que era um sim, dos sim. problemas mencionados ali no capítulo 6, né? Capítulo 6, no capítulo anterior. Antes de falar de casamento, aí falou das prostitutas. Não, mas Paulo já deu a resposta no parágrafo, no parágrafo. É que eu li bastante questão de direito hoje, então, no versículo 2. Quanto aos assuntos sobre os quais escreveram, é bom que o homem não toque mulher. Mas se por causa da imoralidade ou dessas tentações, desejos da carne, cada um deve ter sua esposa e cada um seu próprio marido. Não. Se eu solteiro, não consigo controlar meus desejos sexuais, eu não posso pecar lá no final de semana com as prostitutas, não. Tu não consegue dominar, então tu vai ter que casar. Case, exatamente. Então, provavelmente, o problema que existia lá era um problema relacionado à sexualidade. Agora, exatamente o que é, Paulo não menciona, mas porque, na verdade, ele aconselha a não casar, certo? E nós sabemos que tem igrejas, como a Igreja Católica Romana, né? Por que não casar? Será que não é porque havia muitas separações? Não, você não consegue manter um casamento, então não case, né? Também, porque talvez a preocupação, talvez uma grande preocupação é como é que eu vou manter meu casamento. Também, porque olha, uma grande preocupação no casamento, para os casados, é como é que eu vou manter meu casamento. Porque, olha, meu amigo, não consegue manter o casamento, um divórcio atrás do outro, hoje em dia. Certo? É o tal negócio que aí, né? Você já ouviu essa expressão aí? Olha, comprar carro é fácil. É fácil comprar carro. Não, espera aí. R$600 por mês? Isso dá para mim pagar. Então, vou comprar um carro. O problema não está em comprar o carro. O problema está em manter o carro depois de comprado. Só para você pensar no seguro, na manutenção. Quando você bate o carro, um problema de você ter que pagar prejuízo causado para outro, se você não tiver seguro. Meu amigo, como dizem, carro é uma família, é uma outra família. Então, na verdade, casar é fácil. Meu amigo, casar é fácil. É fácil. Certo? É só pegar, levar lá no cartório, certo? Assinar um papel. Que maravilha! Agora vai ver a maravilha é manter o casamento. As preocupações de manter o casamento. Porque são muitas preocupações. Muitas. Eu vou citar um exemplo. Os próprios filhos, né? Um exemplo que aconteceu agora aqui na igreja, uma situação, um recém-convertido, eu vou chutar os anos de casado, 10 anos de casado, ele é jovem, então se conheceram com a esposa lá pelos 15 anos, casaram cedo, jovem, tem uma filha, a mulher médica, no mundo. Aí ele veio conhecer a Cristo agora, se batizou, e a esposa chegou para ele, disse, Giovanni, vou dizer o nome, Giovanni, eu te conheci muito cedo, não vivi, não te amo mais, e eu quero a separação e estou indo embora. Ela é médica, tem condição financeira, estou indo embora e não quero te fazer mal, mas é essa a situação.
Olha esse irmão que recém conheceu a palavra, se batizou, tomou essa notícia da esposa. Pá, Giovanni, a recém conhecer Cristo, e eu não tenho como convencer minha esposa, ela já tomou decisão, ela é médica, independente, já alugou o apartamento dela, já tá indo embora. Temos uma filha, tudo certinho, ela está decidida. Então, olha como é que é o casamento, né? Ele fez tudo para certinho. Esse é o problema também que eu vejo do se batizar jovem, do casar jovem. Ele não teria essa preocupação se não tivesse casado. Sim, teria essa preocupação. E olha a preocupação dele agora, é uma preocupação gravíssima. Claro, Gravíssima. Como é que É jovem, ele é cristão agora? Ele é cristão e agora? e é jovem, cristão, e agora como é que fica? É exatamente. Então, então há preocupações hoje em dia também, mas novamente, no contexto do livro, nós somos chamados por Deus à comunhão de Jesus Cristo. E essa chamada e essa comunhão, essa chamada a essa comunhão é fundamentada nos ensinos de Jesus Cristo, tanto para solteiro como para casado. Mas é bem mais fácil para solteiro, devido às preocupações. Mas mesmo casado, vai ter que lidar com as preocupações. Estou fazendo uma aplicação hoje em dia para nós. E a gente permanecer nessa comunhão de Jesus Cristo que fomos chamados. Você vê, nesse caso, a mulher não é cristã, né? Os dois não eram cristãos quando se batizaram. Ele Sim. conheceu a Cristo agora. Não, mas ela não. Ela não. Okay. Mas imagine hoje em dia, mesmo os dois sendo solteiros, imagina a dificuldade de manter o casamento. Rapaz, já pensou? Um homem e uma mulher são duas feras diferentes. Pensam diferente. Um é homem, outro é mulher. Rapaz, completamente diferente, e morar junto 24 horas por dia, 7 dias por semana, certo? 365 dias por ano. Olha, tem que ser bem fiel aos ensinos de Jesus Cristo para permanecer na comunhão de Jesus, a que Deus nos chamou. E as preocupações são bem maiores, né? Independentemente do problema existente aqui no capítulo 7. Independentemente do problema, certo? Então, nós temos, a aplicação para nós é essa, né? Mesmo casados ou solteiros, e hoje em dia, aí estão se casando novo. Tem um rapaz de 20 anos que está casando, falei, rapaz, isso é novo demais, você vai ficar casado o resto da vida, rapaz. Ô, Espera Enio, um pouco. Oi. talvez as palavras que Jesus fala aos discípulos, né, para calcular o custo, calcular o preço em seguir a Jesus, talvez Paulo está querendo, de certa forma, aplicar essa questão no que se refere ao casamento, né? Calcule o custo. Bom ponto. Olha as perseguições que vocês estão tendo, olha os problemas que vocês estão vivenciando. Então, Sim. avalie Sim, se bom ponto. compensa fazer o casamento, né? Sim, bom ponto aí. Muito bom mesmo. É o Reginaldo, não é não? É o Reginaldo, é o Regis, como o Carlos fala. Regis. Bom ponto mesmo, bom ponto mesmo. Mas, rapaz, você vê hoje em dia, eu sei de um pregador que ele brinca sobre isso. Ele fala, um casal vem pedir aconselhamento para ele, porque eles vão casar. Fala, nós viemos pedir aconselhamento para você. Ele fala, quer meu conselho? Quer? Não case. Aí ele começa, não, ok, mas por que você quer casar? A gente se ama, estão lá de mão dada, ai, que beleza, né, coisa e tal. Aí ele começa, e se ele ficar bruto, e aí ele começa a pôr obstáculo, mas pode falar o que você quiser que os dois vão sair dali, vão casar. Mas na verdade, eu creio que
Eu creio que o Reginaldo falou aí é muito interessante. Paulo talvez esteja falando, olha, devido a esses problemas todos aqui em Corinto, talvez perseguições, talvez problemas sexuais, olha, vocês têm que contar o preço, viu? Tem que pensar. É o tal de custo-benefício, né? Não é assim que fala? Custo-benefício, não? Tem um benefício, mas tem um custo. Ok. Então, é interessante. Muito bem. Boa aula, quer dizer, boa participação. Gostei da participação de vocês aí. É um capítulo, é um capítulo difícil. E esse problema de casamento, a meu modo de ver, o problema aqui não é casar, divorciar, casar de novo, não é esse o problema aqui em 1 Coríntios, capítulo 7. Inclusive, Paulo falou, se alguém se separar, não case ou volte de novo. Não é esse o problema. O problema aqui é como lidar com essa angustiosa situação presente, que nós não sabemos, na verdade, qual que era. Mas mesmo nessa angustiosa situação presente, casando ou não casando, eles foram chamados à comunhão de Jesus Cristo por Deus e manteriam essa comunhão seguindo os ensinos de Jesus Cristo, sendo casados ou solteiros ou viúvos. Paulo mesmo era viúvo. Ok? Muito bem. Prazer em vê-los e a próxima semana caminhamos bem hoje também, inclusive é um capítulo longo. Semana que vem, então, se Deus quiser, capítulo 8. Muito interessante o capítulo 8, mas muito interessante. Tem uma mensagem ali espetacular, meu modo de ver, que nós vamos ter que aprender bem ela, mas isso vai ficar para a semana que vem. Ok. Alguém é novo aí no estudo hoje, não? Eu não lembro. Nós temos aqui a dona Cleusa Maria. É nova? De onde ela é? Eu, Porto Alegre. É minha tia de Porto Alegre. Oh! Isso. Cheguei na hora do amém. Seja bem-vinda, dona Cleusa. Bem, É irmã obrigado. da tia Mary, o Wendel. Acho que deve conhecer, acho que é a Cleusa, Mary, Cleoni, família toda. Jair Lousada. Sim. Peraí, peraí, fala de novo da Mary. Ela é irmã da Mary, do Hélio, É. do Hélio Rosa. Nossa, irmã da Mary? Sim. É Mary, né? Mary. É Mary. Que era casada com Hélio. O Hélio Rosa. com o Hélio. Eu lembro, sim. Já estive na casa deles há muito tempo atrás. Faz tempo que eu não vou a Porto Alegre. A última vez que eu estive em Porto Alegre foi por ocasião da esposa do Jair estar internada. Irmã da Cleusa. Minha irmã. É? Sim. Eu lembro, eu fui lá no hospital, inclusive, naquela noite. Muito bem. Prazer em vê-la, está bem-vinda. Igualmente. Bem, obrigada. Ok. E aquela baiana também é a primeira vez, não? Eu? É a primeira vez, Enio. Acho que ela caiu no decorrer do estudo. Teve outros irmãos também. Tá bom. Quem vai orar por nós, então? Eu vou fazer a oração final, Tá bom. encerramento. Por favor. Oremos, então. Oremos, irmão. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por mais uma noite proveitosa de ouvirmos a Tua palavra, Teus ensinamentos, através do Teu servo Enio. Muito obrigado por tudo. Nos dê sabedoria espiritual para seguirmos nessa caminhada em busca da coroa da vida eterna. Abençoe a todos os presentes, todos que estiveram nesse estudo. Esteja conosco, nos dê uma boa noite de descanso e que possamos acordar amanhã, se for da Tua vontade, para mais um dia de vida e evangelização. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Que Deus abençoe vocês todos. Boa noite. Até a próxima. Amém. Até a próxima, Enio. Um abraço. Hélio, foi um abraço. prazer. Boa noite, irmãos. Boa noite, Marco. Boa noite. Deus abençoe, Marco. Boa noite, Reginaldo. Boa noite.
noite. Amém, amém. Anderson, boa noite, irmão. Até, Tchau, dona Jovinho, seu Aníbal. até a próxima, dona Cleusa. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, irmão Aníbal. Boa Prazer noite, vê-los Enio. todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite, bom descanso. Um abraço para todos. Tchau. Amém.